Coração Peludo. Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Coração Peludo, podcast de relacionamento aqui da Jovem Pan, que conta com a participação da psicóloga especializada em relacionamento, Pamela Magalhães, que já está aqui comigo. Tudo bom, Pamela? Ih, minha querida, tudo bem? Um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho com você, com os nossos pelucinhos do coração peludo. Vamos falar mais um tema para ver se a gente ajuda alguém, quem sabe? Mesmo porque tem tanta gente escrevendo mensagem, contando as suas histórias. A gente está sempre lá no Instagram esperando o depoimento de vocês. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP e a Pamela... Eu sou @PsiPamela, @PSIPamela. Nossa, tantas pessoas escrevendo, contando as suas histórias e nos ajudando aqui a gente entender quais são os temas que vocês querem ouvir aqui no podcast. Que, mais uma vez, vou celebrar aqui, vou estar bem fora ali do espectro da síndrome do impostor para colher esses louros da gente ser o podcast nativo mais ouvido da Rádio Jovem Pan. Isso, hein? Que força que vocês têm, ouvintes maravilhosos, né, Pamela? Legal, a gente fica tão orgulhosas, né, Paulinha? Que gostoso saber que aquilo que a gente fala chega nas pessoas, que as pessoas se identificam, se sentem tocadas, ajudadas. Que ótimo. Eu sempre lembro a Paulinha também. Mandem sugestões, marquem a gente nos stories contando: tô escutando o episódio tal, tô escutando na faxina, fazendo exercício, lavando a louça. A gente adora, fica bem contente. Bom, o nosso tema hoje pode parecer alguma coisa fácil de se reconhecer na vida, mas eu acho que não é tão fácil assim, não. Acho que a gente confunde. Só parece, né? Não é? A gente hoje vai pegar as dicas com a Pamela para conseguir diferenciar quem diz que te ama e quem te ama de verdade, né? Quem te faz sentir amado. Parece ser muito simples, né? Esse fala que me ama, então deve me amar. Esse aqui não diz que me ama, me largou, então não deve gostar de mim. Esse é o básico, vai, Pamela, vai. É a obviedade da vida. Mas tem algumas sombras aí que podem acabar confundindo a gente, né? Muitas. Você sabe que a criança, ela é muito concreta, né? O que você fala para a criança, ela acredita. E muitas vezes a gente vai crescendo e parece que a gente vai mantendo alguns mecanismos bem concretos, infantis. Então, o sujeito diz que te ama, escreve que te ama, então isso já basta para você acreditar e você já categorizar na sua mente, no seu coração, que ele ou ela te ama. Quando na verdade te amar é muito mais do que uma frase falada ou escrita. Quem te ama age de uma forma com amor. Quem te ama é construtivo. Quem te ama está perto. Quem te ama cuida. Quem te ama está perto mesmo estando longe fisicamente, viu? Quem te ama está conectado com você. Quem te ama faz movimentos para te ver bem. Quem te ama te quer bem. Quem te ama flexibiliza. Quem te ama é recíproco, é proporcional. Quem te ama está junto de alguma maneira. Quem te ama não te faz sofrer. Quem te ama não está te provocando para te desestabilizar. Quem te ama não joga com você. Quem te ama não faz você ficar triste desse jeito. Quem te ama não precisa nem escrever nem dizer. Quem te ama faz você se sentir verdadeiramente amado. Bom, tá aí já a primeira luz para você ficar esperto. Mas o problema, Pamela, é que às vezes a gente está dentro do relacionamento e a gente perde um pouco essa noção, né, do que é uma discussão normal, do que é uma argumentação do relacionamento, porque ninguém vive 100% num mar de rosas, e do que já parte para uma outra história, para um outro tipo de comportamento que é muito distante do amor. O que você poderia dizer para os nossos ouvintes para ficarem espertos para não cair nessa cilada?
Eu acho que as pessoas precisam primeiro consultar a si mesmas sobre o que elas entendem sobre o amor, e não o conceito do Google, né, dar uma googada lá e amor é XYZ, não, né, mas o amor que eu entendo, que eu conheci, que eu tenho dentro de mim, o amor internalizado, o amor que eu recebi, o amor que eu reproduzo, porque dependendo de como a gente tem esse amor, né, esse sentimento internalizado, a gente, sem perceber, acaba aceitando situações intoleráveis, descabidas, destrutivas, medíocres, tóxicas, abusivas. Então, acho que o primeiro exercício é: busca em si, quem está escutando, né? Busca dentro de você, busca um pouco na tua história, o amor que você recebeu da tua mãe, o amor que você recebeu do teu pai, o amor que você recebeu do cuidador, porque não é porque de repente você teve, você foi criado pela avó que você tem um amor desestruturado dentro de você, não necessariamente, né? Eu acho que existem aí falhas e faltas, mas que podem sim ter sido reparadas muito bem. Então é importante, cada caso é um caso, e esse já é o mecanismo base, já é um primeiro passo para você entender o amor que reverbera no seu íntimo, porque muito possivelmente você vai acabar atraindo para você, caso você não seja trabalhado, né, algo muito parecido, porque a gente costuma se aproximar do que nos soe familiar, porque nos provoca uma sensação muitas vezes de falsa segurança. Tá. Agora, Pamela, por exemplo, tem um monte de gente que fala que o ciúme é o tempero do amor. Eu discordo disso, eu tenho um bode de ciúme, mas enfim. Que é o tempero do amor, né? E aí, hoje em dia, que a gente está muito esclarecido a respeito de relacionamento abusivo, que não sei se a gente está muito esclarecido, mas é um assunto, né? É um assunto mais frequente, é um assunto que está na mídia, que está nas discussões. Eu acho que as meninas mais jovens estão se apropriando mais desse termo e do que é esse tal do relacionamento abusivo. E muita gente tem a dificuldade de entender que às vezes, e eu acho que na maioria das vezes, ciúmes não é amor, né? Acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é tolerável, né, Paulinha? Acho que é isso que você está falando, assim, até que ponto isso é charmosinho, até que ponto isso é um temperinho, ou aí já extrapola e vira algo nocivo para a relação. O que eu percebo é que as pessoas, elas romantizam muito algumas condutas que, na minha visão, são bastante descabidas. A gente tem que ter aqui um senso de realidade, né? Então, lógico que não tem uma relação redondinha, perfeita, nossa, meu parceiro não dá uma bola fora, eu não dou... Não, nós somos seres humanos, a gente é falho. Tudo bem, num dado momento você está mais vulnerável, autoestima mais baixa, aí você está mais enciumado com o teu parceiro, relacionamento tem fases. Mas eu estou falando de relacionamentos que muitas vezes eles sustentam algumas condutas que são destrutivas. Então, assim, o sujeito ele é desde sempre controlador, né? Então ele já começou ali num mecanismo que foi crescendo e que está numa crescente, ou então que já se tornou eu falo que é o código da relação, né? E aí a gente vai normalizando algumas atitudes que são completamente inapropriadas, descabidas. Por exemplo, às vezes você percebe alguém dizer assim, mas é o jeito dele, não, ele faz isso porque ele me ama muito, não, ele age dessa maneira porque caramba, fulano é louco por mim. Quando na verdade não é bem assim a história, né, Paulinha? Na verdade a gente está falando de uma pessoa que é bastante possessiva, que talvez tenha uma insegurança pouco tratada, que pode ter sim um transtorno de humor, que pode ter um transtorno de personalidade. A gente tem perfis, por exemplo, narcisistas, que o indivíduo ele tem uma capacidade ali de manipulação e de articulação na relação gigantesca. Então, assim, muitas vezes ele age de uma forma, né, ele acaba sendo super nocivo num mecanismo de controle, e na hora que explode, né, algo maior na relação, a desculpa é, eu faço isso porque eu te amo. Né? Acho que é exatamente isso que eu queria falar hoje, né? Eu faço isso porque eu te amo, eu te bati, nossa, porque eu sou louco por você, e quando eu vejo que alguém olhou pra você, isso me tira do sério. Então eu te xinguei desse jeito, porque, caramba, você fez aquilo, e eu fiquei com medo de te perder. Então, assim, vamos tomar cuidado
com essas desculpas que são dadas para justificarem comportamentos que não são legais, né? Comportamentos que a gente não pode romantizar, comportamento que a gente não pode normalizar, comportamento que não pode passar batido. Então, a pessoa agiu de um jeito que não é legal, agiu de uma forma que invadiu o teu espaço, a tua individualidade, a tua intimidade, e de repente fez alguma coisa que você se sentiu ferido, que você não gostou, você precisa desde sempre pontuar, você precisa desde o início. Para com essa história de achar que é o jeitão dele, que é o jeitão dela, e para de confundir esse comportamento com amor. Tem muitas pessoas que acham que ciúme é prova de amor. Ciúme não é prova de amor. Ciúme é um comportamento de alguém inseguro ou alguém que entende que você seja a extensão dele ou dela, ou alguém que tem uma necessidade de controle muito grande, ou uma pessoa bastante perversa que até por inveja, isso é uma alternativa, tá? A pessoa pode ter uma inveja de você. E muitas vezes, através do ciúme, ela tá sempre ali te colocando para baixo, ela tá sempre ali tolhendo seus movimentos, né? Castrando as suas oportunidades. Então, vamos ficar de olho, porque um dos maiores riscos e problemas é que a gente normaliza o que não é normal. Pamela, você acha que tem gente que vai meio banalizando eu te amo? Sabe aquelas pessoas? Ai, gente, te amo, tô te amando. E aí você fica, nossa, mas calma, mas espera lá, mas amor, sabe assim? Tem disso também? Tem. Você sabe que você me lembrou um filme? Eu tô sempre citando aqui e é engraçado porque não é proposital, vai rolando e vem na cabeça. Tem um filme antigo, que na época que eu vi era VHS ainda, imagina, né, ser antigo. E chama Amor aos Pedaços. Você já viu esse filme? É antigo pra caramba. Ah, sim, pelo nome. Vou dar um Google enquanto isso, tá, hein? Pode vai dar. Contando. Maravilha. É que tem o filme é muito legal, bem bacana. E fala de relacionamento, fala sobre um tema que a gente pode falar, aliás, já fica a dica aqui, acho que é um tema legal se a galera curtir, manda pra Paulinha aí, fala, porque é a Paulinha que manda aqui, viu gente, eu não mandei nada. Então, eu acho que ele fala de um tema muito legal de desgaste relacional, de o relacionamento sendo desgastado, então ele fala desde o começo da loucura do início, até o relacionamento sendo desgastado e as características que acontecem e as possibilidades nesse momento. Então, é um filme muito interessante por essa questão. E eles falam sobre o eu te amo, e ao invés de falar eu te amo, tem uma conversa do casal que ele fala assim, não, eu não falo eu te amo, porque todo mundo fala eu te amo. Eu vou falar eu sanduíche de queijo você. Lógico que em inglês fica mais legalzinho assim, mas a ideia é essa, e a ideia é transmitir que não importa a frase, importa a intenção, importa o que realmente existe entre a gente, o que existe entre o casal. Lembrando ainda na mesma linha, para quem gosta de dica, tanto Amor aos Pedaços, que é esse filme que eu estou indicando para vocês, que eu não sei onde vocês acham hoje, porque eu vi em VHS, mas tem um livro que é Sexo no Cativeiro, que eu acho que vai ser Esther Perel, vê para mim aí no Google, Paulinha, também. A gente já até falou desse livro aqui. Que eu esqueci o nome dela, mas enfim, esse livro Sexo no Cativeiro é muito bom, e é um livro que também vai falar sobre esses abismos relacionais, vai falar um pouco sobre desgaste, vai falar um pouco sobre o quanto a gente busca segurança, o quanto a gente busca a previsibilidade relacional, e como o feitiço vira quanto feiticeiro, e isso atrapalha diretamente na libido, quanto a sexualidade e o interesse e a admiração podem ser prejudicados quando o seu parceiro se torna óbvio para você. Enfim, só uma lembrança que me veio à mente, e eu acho que a gente tem que cuidar muito sobre o que a gente fala, porque se você mal conhece a pessoa e já fala que ama, na hora que você verdadeiramente amá-la e você disser, talvez não tenha o mesmo impacto, né? Então eu acho que a gente tem que honrar muito o que se fala. Eu acho que isso tanto na amizade quanto na relação amorosa. Pamela, você acha que tem gente que quando ouve um eu te amo se apavora?
Eu acho que tem gente que quando ouve um eu te amo não acredita. Acho que tem gente que quando ouve um eu te amo pode se apavorar. Eu acho que tem gente que diz que ama, mas não tem a menor ideia do quanto essa frase é grande, o quanto essa frase é complexa, o quanto ela é profunda e o quanto você precisa ter responsabilidade. Aí entra mais matemática, né? Responsabilidade afetiva naquilo que se diz. Então, eu costumo dizer assim, se você não tem tanta certeza daquilo que você sente, né, daquilo que você está sentindo no momento, não fala nada, né? Se você não tem certeza que você está com essa pessoa, não vai encher a cara e na hora que estiver bem bêbado ou fumado, dizer para ela que, eu te amo, quero ficar com você, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, porque existem pessoas, né, que estão sim se envolvendo, eu acho que existem pessoas que, talvez diferente que você, estejam muito mais inteiras, entregues, e no momento que escutam isso, elas se agarram, né, naquilo que é falado. E a gente está numa fase do mundo em que tudo é clicado, escrito, e eu vejo que as pessoas às vezes escrevem sem pensar no que estão escrevendo, e ao outro lado interpreta da maneira que quer, então tudo é te amo, eu te amo, e frasezinha feita e tal. E vai saber, né? Eu acho que fica banalizado e aquilo que verdadeiramente existe parece que não é computado e o que não existe acaba sendo. Eu acho que há uma confusão aí na comunicação. Nessa confusão, você acha que falta o olho no olho? Que as pessoas acham mais fácil postar aquela foto e dizer, mozão, sei lá, você é tudo na vida, aquelas declarações de rede social, né? Que engraçado. Que aí, de repente, sabe, quando no olho nem tem essa troca, você acha? Total. Eu sou uma pessoa que toda vez que eu quero falar uma coisa muito, muito forte, assim, que pra mim é grande, que pra mim é valiosa, eu viro pro meu marido, por exemplo, e falo, olha pra mim, não, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui pra mim, isso é muito meu. Porque eu acho que o olho fala muito, né? Os olhos são espelhos da alma. Então, eu acho que na hora que você olha no olho, você conecta. Então, você consegue ver se o outro está mentindo, você consegue ver superficialidade, você consegue ver o quanto aquilo é real, é verdadeiro. O olhar, ele transmite muita segurança. Agora, se você olhar e ainda assim você se enganar, é que você pode estar frente a um expert na capacidade de transmitir algumas mensagens completamente cindidas e desconectadas, mas no geral, se você olhar firmemente mesmo e você fizer uma leitura da somatória de atitudes da pessoa, ela não precisa nem falar que te ama ou que não está muito afim, você vai saber. Eu acho que a gente precisa estar mais atento. Eu falo que as pessoas se entregam nos detalhes, as pessoas se entregam nas minúcias comportamentais, assim, no momento que elas estão relaxadas, elas entregam se te querem, elas entregam se não te querem tanto assim. Pamela, eu estava aqui pensando numa conversa que eu tive com uma outra terapeuta, que inclusive vai ter um podcast aqui. Tá me traindo, olha lá, falando na cara. A Paulinha Napolitano, ela é terapeuta sexual, ela já participou muito do Morning Show, que é um programa que eu apresento na Jovem Pan, e uma vez ela estava falando uma coisa que fez muito sentido para mim, quero saber o que é que você acha, porque tem a ver com linguagens do amor. Que ela estava explicando. Então, assim, para algumas pessoas, por exemplo, a demonstração de amor tem a ver com dar presente, presentear, fazer um tipo de corte. Para outras pessoas, isso não faz o menor sentido. O que faz sentido é, por exemplo, você ser cuidada, né? Então, a pessoa está te ajudando numa coisa, faz alguma coisa para você. Então, o amor tem esse sentido do cuidado. Eu não vou lembrar quais são todas as linguagens do amor, gente. Mas isso fez sentido para mim, porque o que eu pensei? Tipo, às vezes, o que você entende como uma expressão do amor... E aí, vamos excluir esses comportamentos abusivos, né? Tô dizendo de relacionamentos saudáveis, porque... não é exatamente o que a outra pessoa entende. Você acha que dá para equalizar? Tipo, dizendo, oi, amor, tudo bem? Então, puxa, hoje foi uma data especial e você nem lembrou, né? Tipo, para mim isso é importante. E aí, na verdade, entra você pode falar, né? Você pode falar para a pessoa isso. Poxa, você não lembrou e tal. Porque, pensando que cada um pode ter uma linguagem do amor...
puxa, já é difícil encontrar alguém, ainda com a mesma linguagem do amor, tá Agora ficando escuta, mais difícil. você está falando uma coisa tão legal que eu acho legal fundamentar, né? Você sabe que eu gosto. Cinco Linguagens do Amor é um livro de Gary Chapman. Eu falo muito na minha palestra, quando eu faço palestra do amor próprio, que agora em função da pandemia elas estão suspensas, mas sempre trago o Gary Chapman com 5 linguagens do amor. Claro que tem algumas coisinhas ali que eu não que eu não concorde, mas eu gostaria de ampliar. Eu acho que não são só 5 linguagens, eu acho que são diversas linguagens. Eu acho que cada um tem uma forma de entender e expressar. Por mais que eu diga, eu gosto de, para mim, eu me sinto muito amada quando uma pessoa me dá um abraço, quando uma pessoa se preocupa comigo. Talvez você diga, eu também, mas se a gente olhar minuciosamente, existem outros comportamentos que você se sente mais amada e eu talvez menos. Por isso que eu acho que cada pessoa tem um jeitão. Por isso que eu acho fundamental contar para o parceiro, né? Eu vou contar para minha amiga, vou contar para o meu parceiro, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, quando eu tô passando um momento muito difícil, olha que doido, né? É meio doido. Mas eu pareço muito aberta, eu não sou uma pessoa muito aberta, só pareço, não sou. E na verdade, eu gosto muito de ver uma amiga que se preocupa, mas ao mesmo tempo eu não consigo me abrir. Né? Então, às vezes eu gosto de ver que ela se preocupa, mas eu não consigo ligar para ela, não consigo atender o telefone. Ai, que doida. Sim, mas é o meu jeito de me sentir amada. Quando ela se importa, eu me sinto amada, mas ao mesmo tempo eu não consigo ali, se eu estiver muito doída, eu não consigo abraçar completamente aquilo. Cada um com seu cada um. Existem pessoas que são mais materialistas, elas se sentem amadas com joias preciosas, com ganhando carros, roupas. Ai, que absurdo. A gente não está aqui para julgar como uma pessoa, se é bom ou ruim, se é certo ou errado. É a forma dela. Talvez ela tenha aprendido assim. Talvez ela tenha tido uma mãe, um pai que, para expressar o carinho, dava coisas. Então, no momento que ela precisava de amor, que ela precisava de amparo, era dado algum presentinho. Então, ou então, aquela outra pessoa, ela se sente amada quando você senta do lado dela e faz um cafuné. Quando você simplesmente está perto, em silêncio. Tem gente que se sente amado quando você está ali quietinho com ele, não fica fazendo 1000 perguntas. Tem gente que se sente amado quando você vai sentar do lado do teu parceiro e vai ficar ali tranquila, de boa, assistindo uma partida de futebol com ele. Tem gente que se sente amado quando você vai no teatro, quando você pergunta como foi o dia do trabalho, quando você vai lá e faz sexo com ele. Tem, por exemplo, pessoa que só se sente amado quando você está transando com ele. Você não está transando, ele fica com raiva, se sente rejeitado. Quando você está transando, se sente amado. Ah, mas que absurdo, tal. A questão não é ser absurdo ou não ser absurdo. A questão é observar o outro, perceber. Quando eu percebo, não quer dizer que eu só tenho que agir assim e o outro só tem que agir assado. Mas quando eu entendo como é a maneira que você se sente amado, eu já tenho aí um repertório interessante para travar uma conversa com você, né? Eu posso dizer, nossa, então eu percebo que quando eu transo com você, você se sente muito amado. E quando eu não estou transando, você não se sente amado. Você fica irritado, você fica arredio. Estou dando exemplo aqui que é uma realidade muito conhecida do masculino, tá? Muitos homens, se você não transa com eles se sentem rejeitados, né? Tô falando num caso de namoro, noivado, casamento. E aí, o que você pode fazer? Você pode virar e ensinar também esse parceiro outras maneiras dele se sentir amado, se ele der espaço para isso. Então você conta como você está percebendo, sem criticar, sem brigar, e vai mostrando para ele também. Olha, deixa eu contar, eu te amo muito, vem cá ficar deitadinho comigo, deixa eu fazer um carinho em você, tá? Mas ele quer sexo. Você vai ensinando. Tem quem aprenda, tem quem não aprenda. Tem quem queira ampliar a sua linguagem de amor? Tem. Tem quem queira ampliar para dar certo com você. Tem quem queira ampliar para conseguir viver melhor, para viver mais em paz. E tem quem não. Tem quem fique ali reduzido na forma de amar. Então, o interessante pensar é que a gente, reconhecendo a nossa forma de amar, reconhecendo a forma de amar do parceiro, eu acho que é um espaço para boas conversas e encontros de novos denominadores em comum. Que bom, porque eu já estava achando que estava cada dia mais complexo. Já tinha que achar uma pessoa, era difícil. Aí tinha que bater a linguagem do amor, bom. Ainda tem horóscopo, tudo isso, Pamela, estava quase na missão impossível, né?
Então tem jeito de equalizar aí e tentar falar, olha, eu sei, pode parecer bobo, mas eu gosto que você lembre da data, anota, vai ser gostoso, vamos fazer alguma coisa especial. Para mim é importante. Eu, obviamente, se alguém me falasse isso, e se essa pessoa fosse importante para mim, eu faria o maior dos esforços para poder, né, viver esse momento que é importante e gostoso, né? Olha, pensa um pouco no seu casamento, eu penso um pouco no meu, não é porque eu trabalho com isso que eu sou perfeita na minha relação, muito pelo contrário, estou sempre tentando melhorar e acertar. Mas veja só, eu às vezes tenho que perceber algumas coisas que são muito importantes para o meu parceiro e que talvez eu não goste tanto, que talvez não seja tão a minha praia, mas em alguns momentos procurar fazer alguns movimentos para agradá-lo como um carinho. Isso é amor, né? Eu acho que amor também é alguns momentos a gente sair das nossas cristalizações comportamentais, dos nossos engessamentos, das nossas rigidezes e começar a flexibilizar algumas condutas, né? Por que não? Eu detesto futebol. Não gosto de futebol, não é o meu programa preferido, né? Prefiro assistir uma série gostosa, prefiro ver um show, prefiro, sei lá, ler um livro. Mas tudo bem também sentar e assistir um jogo que é importante para ele um pouquinho. O que tem, né? Isso vai deixá-lo feliz? Vai. Então, por que não? Isso chama-se investimento relacional, né? Eu estou investindo no meu relacionamento, porque da mesma forma que eu faço concessões, eu também estou ensinando o meu parceiro a fazer concessões em relação a mim. Porque se a gente só fizer na nossa relação o que a gente quer, aí é complicado, né? Eu acho que é melhor viver sozinho, né? Acho que é melhor viver sozinho. Porque para mim um relacionamento saudável é o relacionamento em que a gente tem a preservação de 3 mundos: o meu, o seu e o nosso. Se não houver esse nosso, essa intersecção, esse compartilhamento, esse espaço de flexibilização, de tolerância, de ambos cederem, aí vai ficar bem complicada essa história de relacionamento a 2. E também uma coisa que você sempre fala aqui, que é essa equalização do que você dá e do que você recebe, né? Então proporcionalidade. É isso. Exatamente. Então eu tô cedendo aqui e eu vejo que também cede ali. Eu tô entregando aqui e também entrega ali. Então, gente, não é que você vai ir lá ficar fazendo, entendeu? Tudo que você não gosta, não sei o que, desesperada, não é essa ideia, né? É só entender que assim, existe o investimento. Total. Óbvio, gente, quem não quer agradar a pessoa que a gente ama, e a reciprocidade é importante para você entender que você está numa relação saudável, né? Por isso que a gente está chegando um pouco mais próximo do que é de fato amar. Quando eu te amo, eu me preocupo em te ver bem. Eu me preocupo em te ver feliz. Eu me preocupo se algo te magoa. Eu me preocupo se de repente você está triste comigo. Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você em paz. Eu quero ver você crescer, né? O amor é isso. Isso é amor. Então, eu acho interessante quando eu trabalho com um casal e às vezes tem essa briga de um acusando o outro, né? Às vezes eu acho que o casal tem uma mania de querer ter razão, né? Não, porque ele que fez, porque ela que fez, porque ela que é, porque... Eu falo, bom, a gente pode passar a vida inteira buscando quem tem razão, quem não tem razão, quem tá errado, quem tá certo, ou tentar cada um olhar um pouquinho o lado do outro, eu falo, cada um vestir um pouco o sapato do outro, para entender um pouco das perspectivas ali, porque na perspectiva que eu te vejo, não é a perspectiva que você se vê. Então, se eu estou convivendo com uma pessoa, eu devo sim ter interesse sobre o que ela esteja sentindo. E não ficar o tempo inteiro dizendo, não, eu não sou assim, não tem nada a ver. Calma, né? Eu acho que o que a pessoa diz sobre como ela está te vendo não te define, mas diz como ela está se sentindo. Ué, tem hora que meu parceiro chega pra mim e fala uma coisa, eu não tô percebendo. O meu primeiro movimento não é dizer eu não sou assim. Meu primeiro movimento é dizer, é mesmo? Mas o que eu fiz que faz com que você enxergue isso? Porque a gente tem que respeitar o que o outro sente. O relacionamento que não tiver uma linha, uma ponte de comunicação,
ele vai ter muitas arestas, né? Ele pode até se manter, mas vai ser um relacionamento todo poroso, vai ser um relacionamento cheio de não ditos, vai ser um relacionamento repleto de silêncios, de mágoas que são jogadas para baixo do tapete. Então, quanto mais a gente puder viabilizar essa ponte de conversação, de espaço, para poder dizer o que sente, para o outro também poder contar, olha, eu te amo, mas eu te amo, às vezes eu não estou atendendo o casal, mas eu amo essa mulher, mas eu amo, mas escuta, eu entendi que você ama, e vou respeitar que você ama, mas te interessa saber como ela gostaria de ser amada? Te interessa? Então, a pessoa às vezes olha para mim, como assim? Não, te interessa, deixa ela contar, né? Porque às vezes quando você escuta o outro, você cai em si, os tantos movimentos que você pode fazer diferente do que você esteja fazendo, né? Eu acho que é um novo portal que se abre. Então, eu te amo, tá, mas além de amar esta pessoa, observe o que você poderia fazer para que ela verdadeiramente se sinta amada, né? Aí eu pergunto para você, ouvinte, que está nos escutando, se você já perguntou para o seu parceiro, se você já olhou com mais atenção, o que faz com que ele se sinta amado e o que te faz se sentir amada ou amado. Pamela, existe quem ama e mesmo assim vai embora? Eu acho que eu posso amar muito uma pessoa, muito. Aliás, acho que isso é um baita tema para a gente trazer aqui num podcast, porque é bem profundo, mas vamos já dar um aperitivo. Eu acho que a gente pode amar muito uma pessoa, mas ela ser muito incompatível com os nossos valores, muito incompatível com os nossos projetos de vida. Pode ser uma pessoa muito difícil ou que esteja presa talvez numa determinada história, numa determinada postura, ou então tenha um determinado comportamento, uma atitude conosco que nos fira, nos machuque, e aí mesmo amando muito, a gente vai embora, e a gente só vai embora porque ainda que a gente ame muito essa pessoa, a gente se ama mais, o suficiente para perceber que ali amar alguém que funciona de um jeito comigo que não é legal, não basta para manter um relacionamento. Tá aí, hein? Não sei se esse é um tema que bateu para vocês, mas eu já trouxe aqui nessa pergunta porque algumas pessoas escreveram também com mensagem sobre isso, né? Sabe o que tem muita gente também perguntando, Pamela, nessa questão agora da pandemia, se o amor pode diminuir em função de todo esse estresse, desse distanciamento. Existe isso, o amor desgasta, o amor pode... Você diz no distanciamento, por estar distante da pessoa? Que agora, distanciamento, estresse, essas novas pode impactar no amor. Eu não acredito, não. Eu acho que se for um amor real, ele vai encontrar outras formas de se alimentar e de fazer com que essas pessoas estejam próximas. Como eu disse no início, eu não acho que o distanciamento físico ele é um pré-requisito para que a relação não aconteça, sabe? Eu não acho que ele já é um elemento verdadeiramente relevante para uma relação ser impossibilitada. Eu acho que a gente tem muitas formas de se fazer presente. Eu posso falar sobre amizade, assim. Eu tenho uma amiga que ela mora em Curitiba e eu sinto ela aqui. Né, para mim não faz a menor diferença. Claro que eu tenho saudade, tenho vontade de vê-la perto pra gente ficar, sei lá, tomando vinho, dando risada sentada na rede, ok, mas dá pra gente bater papo via videoconferência, telefone, enfim, eu acho que a gente que escolhe o quanto a gente quer alguém perto de nós, né, e a gente faz isso aqui dentro. A gente faz isso com os investimentos afetivos. Agora, eu acho que na pandemia, a pandemia acaba sendo um álibi bastante interessante e bastante cabível e bem útil
para que algumas relações que já estavam capengas, algumas relações que já estavam atrapalhadas, desorganizadas, deficitárias, que essas relações elas verdadeiramente se afastem, né? Então a gente terminou por causa da pandemia. A gente terminou porque a gente estava junto e não estava se aguentando por causa da pandemia. O coronavírus acabou com o meu relacionamento. Não, desculpa. Não foi a pandemia que acabou com a sua relação. Acho que a sua relação já estava, né, com alguns problemas importantes que talvez tenham sido negligenciados, que talvez não tenham sido olhados com mais atenção, e agora deu foco nisso, né? Eu acho que o casal que nesse momento mora junto e não consegue se afinar e tem uma dificuldade muito grande de comunicação e já estava se estranhando bastante, com certeza vai apresentar ruídos aí bastante significativos e conflitos ali bastante preocupantes. E existe amor aí entre um casal sem sexo? Eu acho que é muito estranho dizer, né? Quando eu falo isso, sempre tem uma galera que fala, imagina, não existe. Gente, existem pessoas que não vivem a sexualidade como você, né? Então, acho que existem vários tipos várias formas de se viver a sexualidade. Tem pessoas que precisam, ter a necessidade de transar todo dia. Tem quem transe 3 vezes a semana, tem quem transe 1 vez por mês, tem quem não transe. Mas como vai viver bem? Com uma outra pessoa que também não transe, né? Eu tenho um casal de amigos, não é nem paciente, que eles não transam. E eles vivem bem. Tudo certo. Mas como assim? São assexuados? Talvez estejam num momento assexuados, talvez tenham sublimado a questão sexual, talvez cada um tenha a sua questão e se encaixam nas suas neuroses, né? Eu acho, eu não tenho preconceito nenhum com essa história. Eu acho que o problema é você estar num relacionamento em que você quer transar e o teu parceiro não quer, né? Aí já é mais difícil. Mas quando você não tá muito afim, você não gosta muito da coisa e o outro também não, tudo certo. Se estiver dentro do acordo, né, não estiver incomodando ninguém, que mal tem, não? Eu Quem acho que somos nós para julgar? O problema do relacionamento, gente, não é uma regra que todo mundo tem que fazer. Sabe, você conversa com a amiga, quantas vezes você transa? Não, mas não adianta, esse papo é furado, porque às vezes pra tua amiga transar 1 vez por semana é super ok, fica bom pros dois, pra você é o fim do mundo. Então, assim, o que você tem que fazer é conversar com o teu parceiro e fazer acordos. Os acordos precisam existir. Por exemplo, tem casal que diante de uma crise, de repente uma doença, uma perda na família, ou então uma gestação, seja o que for, dá uma esfriada sexual. E para as duas partes está ok, porque estão tão afinados e estão tão ligados ali nas outras coisas que estão acontecendo, nas comorbidades relacionais, que está tudo certo. Né? Nem param para sofrer a falta disso, porque tem outros elementos ali que acabam entrando, né? Então, um exemplo aqui, né? Por exemplo, você acabou de ter um bebê e aí você tá naquele momento super mãe, em que sexualidade é a última coisa que você tá pensando, e teu parceiro também tá super pai, né? Então, quando você tem essa afinação ali, o sexo não é um problema. Agora, quando essa mãe tá super mãe, né, sem dormir e lidando com a questão do corpo que tá voltando, com os hormônios e tudo mais, e o parceiro não entrou completamente no papel do pai, né, rejeita um pouco esse lugar e ainda tem um mecanismo um pouco mais infantil, mais imaturo, e ele fica incomodado que você não tá tão gostosa como antes, né, falas que eu escuto no consultório, tão gostosas como antes, ou então que você não transa como antes, ou que você não tem a mesma energia como antes, aí você vai ter conflito. Então depende de sintonia, depende de maturidade, depende de acordos e combinados do casal, e principalmente, vou bater na mesma tecla, a comunicação, né, diálogo do casal. É isso aí, gente. Trouxe aqui algumas colocações que vocês mandaram em mensagens fechadas, tentando encaixar aqui no nosso tema dessa semana, que é essa diferenciação de quem diz que te ama, daquele que de fato te faz sentir amado. Queria agradecer a Pamela, que trouxe aqui pra gente as linguagens do amor. Nossa, foi tanta coisa hoje, foi uma 5 linguagens do amor, 5 linguagens do amor, Gary Chapman, Amor aos Pedaços, que é um filme maravilhoso, e Sexo no Cativeiro, que eu acho assim
Não deixe de ler, que é um livro maravilhoso. Posso falar uma coisa que para esse tema a gente não pode deixar de falar? É claro, né? Vai ter aquele insight final, gente. Aquela parte recadinho. Que... recadinho pro coração é esse. Recadinho coração. Gente, presta atenção. Você que está escutando. Se essa pessoa, você está o tempo inteiro dizendo que ela não faz isso, que não é legal, ela pisa na bola aqui, ela não é recíproca dali, ela não é proporcional com você, não te assume, é monossilábica e tal, e você vem com aquela história de que no fundo ela gosta de você, no fundo ela te ama, para, porque a pessoa não tem que te amar no fundo, você não tem que cavar buraco nenhum para descobrir amor de parceiro, de pretendente, de quem esteja com você. Quem te ama no fundo, no meio, no raso, na água até o umbigo, tá? Quem ama, te ama na pocinha ali. Quem te ama, ama de verdade. Então, mais do que falar, mais do que você explorar, mais do que você desvendar enigma, observe a proporcionalidade das intenções, que com certeza você vai se frustrar menos. Tá anotado, gente? Já tá compartilhando aí no WhatsApp? Porque a intenção desse podcast é chegar perto de todo mundo que tá precisando. Então, se você tem uma amiga da amiga, tia, a mãe, alguém que tá precisando ouvir aqui o Coração Peludo, vai lá e compartilha. Você tá no Spotify, já tem até um botãozinho que você põe lá, ó, vai tudo lá já pro Zap Zap. É o melhor jeito de compartilhar. Coloca no seu stories e marca a gente contando se você se identificou, se tem algum outro tema, se é uma história íntima, pode mandar mensagem fechada pra gente. Manda no Instagram, eu tô lá, Paulinha Carvalho JP, e a Pamela. Eu tô no @psipamela, @pspamela. Se vocês ficarem com muitas saudades da Pamela, toda segunda ela faz live. Isso, e ela conversa com vocês no tete-a-tete, dá para mandar ali as perguntas, ela vai tentando 19h30, horário Brasília, hein? Então toda segunda tem essa aproximação no tete-a-tete lá no @psipamela no Instagram, e todas as quintas o nosso Coração Peludo trazendo os temas que vocês sugerem pra gente também lá no nosso perfil do Instagram. Obrigada, Pamela, e até a semana que vem. Obrigada, beijo para todos os pelucinhos desse mundo. Beijão. Coração Peludo.